Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e ainda se dedicando ao estudo da Palavra de Deus, que mantenham o espírito de bereanos, né, de pesquisar na Palavra de Deus, de esclarecer todas as suas dúvidas através de uma fonte de conhecimento que é infalível. Hoje eu quero falar sobre um assunto leve, um assunto bem leve, para nós entendermos a importância do último livro da Bíblia, do Apocalipse. Você consegue entender o Apocalipse? Ou você acha que é muito complicado? Sabia que tem algumas pessoas que têm medo até do Apocalipse? Tem algumas pessoas que falam assim, não, é vários bichos, é um montão de coisa lá que eu não entendo. Mas você sabia que Apocalipse significa revelação? E que a primeira palavra do livro é literalmente revelação? Olha que curioso. O que torna um pouquinho difícil a compreensão deste livro é justamente por ele conter diversos símbolos, diversas simbologias. Então, por este motivo, não é tão fácil de nós entendermos e precisa de um contexto inteiro da Bíblia para nós chegarmos realmente ao que ele quer dizer, qual o significado. Tanto o livro do Apocalipse quanto o livro de Daniel, que é um livro quase que totalmente a parte final profética ali com vários simbolismos também, além da parte histórica. Muito bem. Quero dizer para vocês que é possível nós entendermos esse livro, é um livro muito gostoso, fala sobre verdades fundamentais e precisas justamente na época que nós estamos vivendo, tá bom? Mas nós só vamos entender este livro se nós tivermos o auxílio do nosso Deus. Este livro aqui, ele foi inspirado por Deus. O profeta João foi só a pessoa que escreveu, mas quem levou esse conhecimento até ele foi o próprio Deus. Então nós só vamos entender esse livro se nós tivermos a ajuda do mesmo Deus. Vamos fazer isso agora? Querido Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por tuas bênçãos, por tua proteção estendida a todos nós até o presente momento. E de maneira especial, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de mais uma vez abrirmos a tua palavra, de nós estudarmos. E, Senhor, nós queremos te pedir agora que o Senhor venha facilitar nossa compreensão a respeito deste livro. Nos mostra, Senhor, que essa é uma revelação especial que o Senhor concede a nós, seres humanos, e nos ajude a entender. Nós não merecemos nada, mas nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora que nós temos o auxílio de Deus, vamos conversar um pouquinho a respeito deste livro? Abra sua Bíblia. Abre em Apocalipse no capítulo 1. A minha já está aberta aqui, ó. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos destacar algumas partes apenas para nós entendermos o quanto esse livro é importante, tá bom? O primeiro verso diz assim: Revelação de Jesus Cristo. Olha que curioso. Como eu falei, a primeira palavra da Bíblia, a primeira palavra aqui deste livro na Bíblia é revelação. Como que diz na sua versão? É uma revelação de Jesus Cristo. Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, ele trouxe essa revelação. Então, queridos, não é um livro selado. Não é um livro que nós devemos ter medo. E sim, nós devemos nos dedicar para entendê-lo. Nós precisamos entender. É a revelação de Jesus. Jesus enviou essa revelação para nós, nós precisamos entendê-la. Olha os caminhos que ele passou. É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Você quer saber o futuro? Não é adivinhação. Aqui é profecia. O próprio Jesus, o próprio Deus, concede a nós o que vai acontecer na sequência. E como que chegou até João? Na sequência fala assim, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a João. Então, partiu da divindade, Jesus conduziu até o anjo, e o anjo levou até João, e João escreveu até nós, tá bom? Esse é o caminho. Mas será que é tão importante assim ler e entender o que está escrito aqui? Olha o verso 3. Feliz, na outra versão fala bem-aventurado, aquele que lê as palavras dessa profecia. Então aquela pessoa que se dedica a procurar entender o que está escrito aqui, eles são felizes. Ou na outra versão fala bem-aventurados. Então nós precisamos nos dedicar aqui ao estudo. É isso que está dizendo nessa primeira parte, a dedicação ao estudo. Na sequência fala, felizes também aqueles que ouvem. Então além de você pesquisar, você tirar um tempinho, como nós estamos fazendo agora, e conversar sobre o Apocalipse, procurar entendê-lo e ouvir
sobre o Apocalipse também é bem-aventurado. Mas não deve parar por aí. Olha o que fala na sequência. E guardar as palavras que nela está escrito. Então nós precisamos ler, que é a dedicação nossa em buscar o conhecimento, em ouvir, conversar, né? Conversar sobre o assunto, permitir que mesmo mensageiros de Deus tragam essa mensagem a nós. E por último, depois que esse conhecimento chega até nós, nós devemos procurar aplicá-lo na nossa vida, guardar, aplicar aqui na nossa vida. Por quê? Porque o tempo está próximo. O Apocalipse tem como objetivo, então, revelar que o final de todas as coisas está perto. O fim de tudo está perto. Uma coisa que você precisa saber. O inimigo não quer que você entenda este livro. Satanás não quer, repito, Satanás não quer que você entenda o que está escrito neste livro. Porque se você entender o que está escrito neste livro, você vai ver todas as artimanhas dele, tudo que ele tem utilizado atualmente no mundo para iludir as pessoas. Então, Jesus traz essa revelação para que eu e você não sejamos iludidos. O tempo está próximo, Jesus está perto de voltar. A quem foi direcionado este livro? Se você olhar a partir do verso 4, fala João às 7 igrejas. 7 igrejas. Você vai ver na sequência aqui, a partir do capítulo 1, já na sequência, capítulo 2, 3, você vai vendo que tem bastante número 7 no início do Apocalipse. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, e você continua, tudo tem uma simbologia, um simbolismo, tá bom? Já vou adiantar para vocês que as 7 igrejas aqui representam, através da profecia, os 7 períodos que a igreja de Jesus ia passar na terra até a vinda de Jesus, tá bom? É um assunto muito importante, mas nós vamos deixar para outra vez. O fato é que esse livro é para nós que fazemos parte da igreja de Deus. Se você quer fazer parte do povo de Deus, quer ser a igreja de Cristo, essa carta é para você, tá bom? O Apocalipse é para você. E começa a falar aqui, ó, se você observar, a partir do verso 5, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Vou parar um pouquinho, o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Ele foi o primeiro a morrer? Não. O primeiro a morrer, segundo a palavra de Deus, foi Abel, que infelizmente foi assassinado pelo seu irmão. Então ele não foi o primeiro a morrer, mas primogênito aqui é questão de importância. A morte mais importante que já aconteceu no nosso mundo foi a morte de Jesus, porque ela nos traz libertação e salvação. Tá bom? Ele é o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Então aqui fala que Jesus, ele morreu por nós. E por que ele morreu por nós? O livro do Apocalipse deixa muito claro. Ele morreu por nós para nos libertar do pecado. Então olha que interessante, aqui essa revelação de Jesus, ele deixa bem claro. Eu morri por vocês para libertar vocês do pecado. Eu quero que vocês também sejam reis e sacerdotes. Quero que vocês façam parte do meu reino espiritual. E se você olhar o versículo 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Versículo 7, aqui já adianta que Jesus vai vir, e muito em breve. Ele vai vir com as nuvens. Todo ser humano, todo olho vai ver Jesus voltando. Todos, independente de onde esteja, independente de qual país esteja, ele vai ver Jesus voltando. Mas a parte mais triste é o que eu quero destacar aqui, a parte final. Todos os povos da terra se lamentarão. Por que todos os povos da terra, todas as nações vão se lamentar quando verem Jesus voltando? Por quê? Porque elas não se prepararam. Porque elas não se deram por advertidas. Quantas milhões de pessoas têm a Bíblia e poucos mesmo, se dedicam a entender este livro de modo especial que nós estamos conversando nessa noite. Então, espiritualmente falando, elas não são felizes,
porque elas não se dedicaram ao estudo deste livro. Esses povos da terra vão se lamentar porque não buscaram conhecimento, porque não buscaram entender, ou como fala o versículo 3, não buscaram ler, ouvir e praticar as palavras deste livro. Aí eles vão se lamentar. Aí o versículo 8, Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o começo e sou o fim. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Muito bem. João foi o apóstolo e profeta que recebeu essa inspiração de Deus para escrever esse livro. Só um contexto aqui para nós entendermos um pouquinho, que nós vamos ver a partir do verso 9, é que João não estava na sua bela mansão, ele não estava sossegado na sua casa quando ele recebeu essa visão. Por ele ser um mensageiro de Cristo, por ele ser um missionário, ele foi perseguido. Ele foi perseguido. O imperador de Roma da época tentou matá-lo de diversas formas. Inclusive, segundo há relatos, tentou jogar João num caldeirão de óleo fervendo, para que João morresse frito lá dentro. Mas Deus não permitiu. O plano de Deus era outro para ele. E agora, depois de diversas tentativas, ele acabou desistindo de matar João e manda João como exilado para a ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu, onde João ficaria isolado, não teria condições de pregar para ninguém, segundo a visão do imperador, e lá ele ia terminar os seus dias sem contato com o resto do mundo. Vamos ler? Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na esperança, ou melhor, na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor mesmo? O dia do Senhor é o sábado. Então João teve o privilégio de receber uma visão de Deus, de ser tomado pelo Espírito Santo de Deus no dia de sábado. E agora ele começa a descrever que ele ouviu atrás dele uma forte voz como uma trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia 7 igrejas. E agora começa a citar o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é a 7ª igreja. E agora, versículo 12, ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me, vi 7 candelabros de ouro, entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Quem é esse filho do homem que aparece aqui para João? É o próprio Jesus. Jesus sempre se refere a ele como filho do homem, porque ele veio aqui, ele nasceu como homem, ele sabe as nossas dificuldades, ele nos conhece, ele nos entende. Então ele faz questão de se declarar como filho do homem, mostrar que ele é próximo de nós, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então aqui mostra até como Jesus estava vestido no momento da visão. Começa a falar ainda a cor do seu cabelo, várias questões importantes aqui, né? Nós vamos avançar um pouquinho. Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Agora, João ficou extremamente com medo e talvez até lhe faltou força por ele entrar na presença divina naquele momento. Ele caiu como morto aos pés de Jesus. E agora Jesus falou para ele: não tenha medo, você não precisa temer. Eu te chamei aqui porque eu tenho uma revelação muito importante a passar para você. Muito importante. Aí agora ele se declara: eu sou o primeiro e o último. Eu sou Deus. Eu estava aqui antes do princípio e vou estar até o final. E fala: estive morto. Ele esteve morto ou não esteve? Sim. Jesus morreu por nós, ele foi crucificado. Ele fala: mas agora estou vivo para todo sempre. Agora eu tenho as chaves da morte e do Hades. Então agora ninguém precisa se perder. Só vai se perder quem fizer essa escolha, quem quiser. É o que Jesus está revelando aqui. E na sequência, então,
na sequência, começa a escrever as cartas às igrejas, mostrando as dificuldades que cada período da igreja na Terra teria e o que ela teria que fazer para se reformar até no período que nós estamos hoje, né? E uma curiosidade, todas as profecias aqui do Apocalipse, nós estamos no finalzinho de todas elas. Nós não vamos estudar sobre isso, mas você sabia que das 7 igrejas, que simbolicamente, como nós falamos, representa a igreja de Cristo na Terra, nós estamos na 7ª igreja? Você sabia que nos selos, nós estamos no final do 6º selo, e o 7º selo já é a volta de Jesus? Então, diversas profecias, e todas elas estão apontando a nossa época, o momento que nós estamos vivendo, mostrando diversas coisas que iriam acontecer antes da vinda de Jesus, e essas coisas estão acontecendo. Mas nós só iremos saber se nós dedicarmos atenção a este precioso livro. Então, meu desejo e minha oração para todos vocês, e para mim também, todos nós que estamos estudando a importância deste livro, é que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos convença disso. Possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. E assim como nós vimos aqui o primeiro capítulo do Apocalipse, nós conseguimos entender que Papai do Céu continue conosco, nos dirigindo também no estudo de todo este livro. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado com a grandiosidade de informações que o Papai do Céu deixou aqui para mim e para você. Através deste conhecimento, você não vai ser iludido. O inimigo não vai conseguir te enganar. Você vai ver claramente o que está acontecendo no mundo social, no mundo político e no mundo religioso também. Meu desejo e minha oração para você é que você se dê por avisado e receba essa revelação de Jesus. Deus te abençoe para isso. Amém.